Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Como vocês vêm acompanhando em nossas aulas, nós estamos estudando, conhecendo muito sobre a Grécia. Nós vimos a sua origem, a formação, algumas características importantes da sua cultura, algumas cidades principais como Atenas e Esparta, toda aquela organização que o povo grego fez para se estruturar enquanto sociedade. Hoje, nós vamos ver uma contribuição muito importante que os gregos deram para a nossa vida, para a nossa sociedade, além de tantas outras contribuições que a Grécia nos trouxe. Como, por exemplo, os gregos contribuíram com a democracia, essa ideia que nós temos de democracia, que o poder vem do povo e deve servir para atender essas necessidades do povo. Os gregos também contribuíram muito conosco através de conhecimentos matemáticos, geométricos, na medicina, em estudos da história, e aí nós podemos destacar Heródoto, que foi considerado o pai da história. Não porque ele nasceu antes da história, mas ele é considerado o pai da história porque ele foi um dos pioneiros, vamos dizer assim, um dos primeiros nesse período da formação da Grécia, nesse período de formação de sociedades, a registrarem alguns acontecimentos marcantes para aquele povo, para aquela sociedade, principalmente as coisas relacionadas a guerras. Então, Heródoto foi o primeiro, naquele tempo, nesse contexto de formação grego, a registrar tudo aquilo que acontecia. Ele deu a sua contribuição para os estudos da história, porque seus escritos também podem ser considerados fontes históricas. Mas também nós tivemos a contribuição de outro grego na área da história, que foi Tucídides. Ele também contribuiu no registro da história. Sabemos que tudo isso que eles escreveram não podemos ter como uma história oficial, por tudo aquilo que nós já estudamos, porque a história necessita de análise, as fontes históricas necessitam de uma análise, de um estudo, mas venhamos e convenhamos, eles deixaram essa grande contribuição a respeito das fontes históricas, como fontes históricas. Porém, vamos ao ponto principal da nossa aula de hoje, que foi uma das contribuições que a Grécia nos trouxe e que nós vamos falar um pouco sobre ela aqui, que é a filosofia. Vocês já ouviram falar em filosofia? Então vamos lá. A filosofia, de uma forma bem simples, significa amor à sabedoria, busca pela sabedoria, ou como alguns traduzem, amizade, amigo da sabedoria. Essa sede, essa necessidade que os gregos tinham de buscar o conhecimento, de buscar a sabedoria. Algo que nós fazemos constantemente no nosso dia a dia. Desde quando nascemos até o último momento da nossa vida, nós estamos sempre aprendendo, buscando conhecer. Mas a filosofia vem nos ajudar a buscar esse conhecimento de uma forma mais crítica, de uma forma reflexiva. Até porque a filosofia ela surgiu a partir das reflexões sobre a sociedade, sobre a política, sobre a natureza, sobre noções do que é certo, do que é errado. E aqueles que se dedicaram à busca, ao conhecimento pela sabedoria, ao estudo da filosofia, receberam o nome de filósofos. Então os filósofos eles contribuíram para que nós pudéssemos conhecer, buscar o conhecimento, a sabedoria de uma forma crítica, pensar, refletir, entender tudo o que acontece ao nosso redor e em nossa vida de uma maneira reflexiva, de uma maneira pensante. E agora nós vamos conhecer 3 desses principais filósofos. O primeiro que nós vamos falar é sobre Sócrates. Sócrates que viveu por volta dos anos 470 a 399 a.C. Sócrates ele não deixou coisas escritas. O que nós sabemos de conhecimento, do ensinamento dele, se deu através de Platão, porque Platão escreveu aquilo que Sócrates deixou de forma concreta como conhecimento. E Sócrates ele ensinava a questionar tudo. Sócrates ele nos deixa uma lição muito importante, que nós temos que ser seres pensantes,
seres que são chamados a questionar tudo o que acontece ao seu redor. Não aceitar tudo o que vem, né, do jeito que vier, a gente aceitar e acabou. Não, nós temos que questionar por que disso. Se aconteceu isso, teve um motivo. Qual foi esse motivo? Qual foi esse porquê? Então Sócrates Sócrates, ele nos leva a questionar. Porque é através das questões, ou seja, do questionamento, do perguntar, que nós vamos aprendendo mais. Acredito que vocês já ouviram uma frase muito conhecida que diz assim, que não são as perguntas que movem o mundo, e sim não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. É a partir do nosso da busca pelo conhecimento, do questionar, do perguntar, que nós vamos aprender sempre mais. Se você ficar quieto lá no seu canto, se você não perguntar sobre alguma coisa, se você não buscar, você nunca vai aprender mais. Então Sócrates nos ajuda a vivermos dessa forma. E uma frase muito interessante que ele dizia é: só sei que nada sei. Você pode dizer, nossa, como é que ele era um filósofo, uma pessoa que buscava o conhecimento e dizia que nada sabia? Com isso, Sócrates está nos ensinando que mesmo que nós tenhamos muito conhecimento sobre várias áreas, sobre muitas coisas, nós temos que ser humildes. O conhecimento que nós temos, o conhecimento que aprendemos, não deve servir para nos ajudar a sermos melhores que os outros. O conhecimento que adquirimos, ele deve contribuir para que nós possamos ajudar a todos. Quando você aprende, você não se torna melhor. Quando você aprende, você adquire, você recebe uma responsabilidade, que é de compartilhar esse conhecimento, para que o conhecimento que ajudou a transformar a sua vida, o seu pensamento, ajude também a outras pessoas. Com isso, Sócrates levou as pessoas muito a pensarem e a refletirem, e ele acabou sendo condenado à morte. A culpa dele foi de ter corrompido os jovens. O governo não aceitou aquilo ali. O governo não aceitou Sócrates ensinar as pessoas a pensarem, porque se as pessoas pensarem, elas conheceriam seus direitos. O governo não queria isso. Queria um povo que não tivesse conhecimento, porque quanto menos conhecimento a pessoa tivesse, mais fácil seria se manipular. Não é diferente dos dias de hoje. Por isso, conhecimento é poder. Um outro filósofo é Platão, que viveu de 429 a 347 a.C. Ele era discípulo de Sócrates, ou seja, ele aprendeu com Sócrates. Ele escreveu diversos livros. Entre esses livros que Platão escreveu, ele escreveu um livro chamado A República. Ele, através desse livro, estudava, analisava uma sociedade fundamentada na razão. Ele defendia que a sociedade deveria estar fundamentada na razão, ou seja, no conhecimento. Uma sociedade só cresce, só se forma, só se fundamenta através do conhecimento. Era isso, de certa forma, que Platão queria nos dizer. O que sustenta a sociedade é o conhecimento, não a corrupção, não tantas outras coisas negativas que existem. Outro filósofo é Aristóteles. Ele que viveu de 384 a 222 a.C., ele era discípulo de Platão, ou seja, ele aprendeu com Platão. Observem, Platão aprendeu com Sócrates. Sócrates ensinou, com certeza aprendeu de alguém. Sócrates ensinou, Platão aprendeu e passou para Aristóteles. Então, Aristóteles era discípulo de Platão. Ele analisava, ele estudava a sociedade e o governo, as suas origens, a sua estrutura, em que se fundamentava, tal como Platão lá um pouquinho. Como a sociedade se formou, por quê? Então ele analisava esse fundamento da sociedade, em que a sociedade se baseava. E Aristóteles também defendia uma vida sem excessos. Como assim, professor? Uma vida com autocontrole, com moderação, com autoconhecimento, o que ele chamava de sofrosine. Ou seja, Aristóteles nos ajudou a buscar o nosso conhecimento. E aí a gente pode ter
relembrar aqui uma frase que era muito divulgada no conhecimento da filosofia lá na Grécia, que dizia-se assim: conhece-te a ti mesmo. Com isso, com essa frase, nós podemos entender que nós devemos nos conhecer. Quais são os meus limites? Quais são as minhas dificuldades? E o que eu posso fazer para sanar esses limites e essas dificuldades? Então, com esse autoconhecimento, com esse conhecimento de si mesmo, com esse autocontrole da nossa vida, não agir por impulso, Sócrates nos deixa também aí uma lição, que nós não devemos também tomar atitudes por impulso, mas devemos tomar uma atitude através do pensar, do refletir, certo? Então, a filosofia é um conhecimento vasto. Vamos parar por aqui, porque a partir disso daí nós podemos conhecer muito mais através das pesquisas, através das buscas, porque esse é o objetivo da filosofia, levar as pessoas a buscarem mais conhecimento. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.